iniciando, né? A nossa volta, ficamos 2 semaninhas aí descansando um pouco, pensando um pouco aí nessa volta. Bom, então só vou explicar de novo aí como é que nós vamos retornar, né, pessoal? Já passei algumas vezes, mas às vezes fica meio que sem entender, né? A nossa volta vai ser o seguinte. Então, hoje, né, nós voltamos, o curso online continua mais ou menos do mesmo jeito. Como assim, mais ou menos do mesmo jeito, pessoal? Agora, a parte online do curso, vocês vão ter 1 hora. Então, nós vamos ter ali 1 hora para fazer essa parte online. E nós vamos ter aí também, né? Além dessa 1 hora online, vai ter 1 hora presencial para quem quiser. Lógico que essa hora presencial ela não é obrigatória, tá? Ah, professor, mas peraí, eu decidi não fazer essa hora presencial e mesmo assim eu vou ter só uma hora, né, por semana. Pessoal, é lógico que nesse primeiro momento a gente vai ter que trabalhar dessa maneira, né? Tem que trabalhar assim, estamos vendo como é que vai ser, como é que vai evoluir, mas o curso de vocês ele tem determinada quantidade de horas. Então, né, quando chegar lá no final, a gente vai ter que ter essas horas aí que ficaram faltando. Fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. A parte presencial, ela vai ser para nós termos um conteúdo prático, né? Mostrar algumas coisas para vocês e dar uma adiantada com algumas pessoas, tá? É lógico que quem achar que não deve assistir, não tem problema, tá? Não tem, a gente entende. Outra coisa, pessoal, é com relação a como tem que vir. Então, a turma de vocês, por exemplo, eu só posso atender 4 alunos por vez. Então, não é porque vai começar que vocês vão vir toda semana, tá, galera? Então, vai ser agendado. Então, a gente vai tentar ali verificar pela quantidade de alunos que vão fazer, né? A gente vai tentar colocar aí, né, a quantidade correta, né, de alunos para poder fazer todo mundo conseguir, né, ter a maior quantidade de horas possível, tá? Então, lembrando que quem for menor de idade tem que assinar, o responsável tem que assinar a autorização. Então, assim, não é só vir, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Quem for responsável pode vir no dia aqui que for agendado e assistir, que não tem problema, que aí depois vocês mesmos assinam. Quem já assinou, não tem problema, já está tudo certo. A mesma autorização, tá? Bom, hoje começamos livro novo, né, pessoal? Livro de número 4, tudo sobre sistemas. Hoje a intenção desse livro é falar bastante sobre sistemas operacionais e começar a falar sobre a parte de instalação, né? Então, a gente vai começar a ter aí a parte de instalação, tá? Então, começar a falar aí de como nós vamos trabalhar com instalação de sistemas operacionais. É evidente, pessoal, que eu entendo as dificuldades que a gente passa, né? Então, eu entendo ali que existem diversas dificuldades que a gente passa, tá? Para poder trabalhar ali, justamente para poder ter um conhecimento melhor, por enquanto que nós estamos trabalhando de maneira remota. Então, eu entendo que é bem mais complexo de se entender. Tá? Então, assim, procurem aí, procurem, por favor, prestar bastante atenção no que nós vamos tendo no nosso dia a dia de aula, tá? Para que
para que nós não tenhamos problemas. Outra coisa, pessoal, como a aula é mais curta, né? Como nós temos aí um período mais curto de aula, procurem, caso de dúvidas, me procurar após a aula, né? Após a aula, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? Vou tentar falar aí sobre todos os quesitos que nós precisamos, tá bom? Bom, galera, então, se vocês olharem o livro de vocês aí, no livro está marcado seis aulas. Então, são mais, a gente sabe que, né, não são só 6 aulas, tá, gente? A gente tem que passar aí para vocês bem mais, né, porque tem muita coisa para se falar. E ainda mais agora, né, que nós estamos trabalhando ali, né, com uma quantidade reduzida de tempo. Então, por isso as aulas serão divididas, tá? Algumas em 2 vezes, outras em até mais. Tá bom? Então, não vou correr com a matéria nem nada. Vamos fazer no tempo que nós conseguirmos aí. Então, fiquem tranquilos. Eu não vou correr com a matéria. Eu vou fazer conforme vocês conseguirem. Bom, galera, e uma das coisas que a gente mais procura passar para vocês é o quanto que os sistemas operacionais evoluíram com o passar dos anos, né? Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, galera, é que os sistemas operacionais primeiros, eles trabalhavam só com entrada e saída. O que quer dizer entrada e saída, né? Você tinha uma informação e aí ele só exibia o resultado. Então, não tinha gerenciamento de usuário, não tinha processamento, nada disso, tá? Então assim, depois os sistemas foram evoluindo também muito por conta do próprio hardware. O hardware foi evoluindo, os sistemas operacionais foram evoluindo junto, tá? Então, a gente viu aí a evolução do hardware, né? As peças evoluíram muito, foram se tornando mais rápidas, e aí os sistemas também passaram a evoluir, a ter uma quantidade... Professor, não estou ouvindo a voz de vocês. A minha, você não está me ouvindo? Deixa eu só ver aqui no meu retorno. Bom, tá normal aqui. Tá normal aqui, hein? Dá uma olhada aí. Bom, pessoal, então continuando, né? Os primeiros sistemas... Olha lá, o Fabiano falou que tá normal lá também. Os primeiros sistemas, eles nem podiam ter o gerenciamento de usuário muito grande. Tá? Então, assim, então, assim, né? Por eles terem esse sistema mais restrito, né? A gente acabava por não conseguir traduzir isso aí para uma qualidade maior. E aí foi passando, o hardware foi evoluindo, foram evoluindo juntamente os sistemas operacionais, tá? Uma das coisas que eu sempre procuro falar é que fez sistemas operacionais evoluírem muito, pessoal, não só os sistemas, né? Foram ali... foi ali essa parte do desenvolvimento maior do hardware. Por exemplo, antigamente, a quantidade de fabricantes de hardware era bem pouca. Tá? Então, o que acontecia? Como se tinha uma quantidade pouca de fabricantes, o custo era muito alto. Então, isso dificultava muito, tá? Essa evolução. Hoje não, hoje nós temos vários fabricantes, e aí faz com que
os sistemas consigam evoluir cada vez mais, tá? E aí, a evolução do sistema operacional, ela é notória, igual eu falei com relação ao hardware. Por quê, pessoal? Porque quando se você parar para fazer uma análise, se você parar para fazer uma análise da evolução dos sistemas, eles foram evoluindo conforme o hardware foi ficando mais vamos falar assim, mais forte, mais potente, tá? Então, por exemplo, o Unix era um sistema que ele era só uma tela preta que interpretava alguns códigos, lá dos anos 60 ainda. Um dos diferenciais, pessoal, do Unix era o seu alto poder de processamento, mesmo com um hardware tão antigo. Depois veio o próprio sistema da Apple, ali nos anos 70, e colado a ele, no início dos anos 80, o sistema da Microsoft. Uma coisa interessante, tem eu já até falei para vocês, tem um filme que chama Piratas do Vale do Silício, e é um documentário, ele explica bem essa história aí da Apple, né? Por que a Apple evoluiu e como ela evoluiu, né? E uma das questões de evolução da Apple, como a Microsoft nasceu e como ela evoluiu. A Microsoft, ela nasce dentro da Apple. O Bill Gates e o Wozniak foram contratados para fazer, para criar ali aplicações de texto para a Apple. E aí, galera, o Bill Gates começa a trabalhar, ele compra primeiro o DOS, né? O DOS era um sistema operacional que tinha dono, então ele compra o DOS chama-se Disk Operating System, né? E aí depois ele vira MS-DOS, né? De Microsoft, ou MS. E aí o Bill Gates ele começa a trabalhar no sistema. Tanto que o Windows 1.0, quando ele ia ser lançado, teve uma briga feia entre a Apple e a Microsoft, porque o Steve Jobs ficou muito bravo ao saber que a Microsoft estava fazendo um sistema operacional ali na cara dele, né? Então, deu muita briga. Depois veio o Linux, né? A geração Linux ele é lançado em 1991, tá? Tá invertido ali, tá? Linux ele é lançado em 1991 e depois aí, segunda parte aqui dos anos 2000, o Google ele compra o Android e ele desenvolve para dispositivos móveis, tá? Bom, o que a gente tem que entender? Uma das coisas que vocês precisam ter em mente é que, assim, tomar muito cuidado, principalmente a escolha do sistema operacional. Às vezes a gente vai escolher um sistema operacional, principalmente quando o cliente que vai escolher, né? Às vezes o cliente chega para vocês e fala, ele sempre vai pedir o último. Eu sempre procurei falar isso para os alunos. O seu cliente final, ele sempre vai querer o último. Eu quero, hoje, no nosso caso, 10, o novo que vai sair agora, que vai chamar Windows X. Mas você tem que verificar se Então, você tem que verificar, né, se aquela máquina suporta. Então, não vá instalando o sistema que as pessoas pedem sem verificar se a máquina realmente suporta aquele sistema, tá? É bem complicado isso aí. E hoje em dia, com o avanço da comunicação, é bem mais notório isso aí também, tá? Bom, galera, e o que é um sistema operacional? Já falei algumas vezes para vocês também, sistema operacional é que vai fazer o computador funcionar, né? Então, é o que vai fazer, né, o seu sistema operacional, sua máquina funcionar. Porque, assim, é a junção entre o software e o hardware, tá? Na realidade, a gente já discutiu isso também, não é bem isso, tá? Não é bem a função, quem faz isso é o kernel, né? O kernel que vai fazer essa junção ali, esses dois dispositivos funcionarem, né?
fazer o software e o hardware funcionar junto, e aí fazer com que o seu computador seja utilizado, né? Então assim, igual eu falei para você, todo sistema operacional tem um kernel, ele tem um núcleo. Cada um vai ser diferente um do outro, tá? Aí no livro de vocês, na página 11, ele vai mostrar uma máquina bem interessante, né? Que é a máquina de Babbage, né? O que é isso, basicamente, pessoal? Tá aí na página 11 do livro de vocês. A máquina de Babbage era basicamente uma calculadora. Então, era uma calculadora que acontecia? A princípio, né, os computadores pré-históricos ali, né, os primeiros que são até chamados de computadores, basicamente eles faziam cálculos. Criou-se uma maneira de poder fazer cálculos mais rapidamente, tá? Bom, aí no livro ele começa a explicar sobre as gerações. Então, por exemplo, nós temos a primeira geração, que são das válvulas, ali é o ENIAC, esse que aparece para vocês, e o ENIAC ele não tinha processador, tá? Ele não tinha processamento, ele era basicamente uma grande máquina de calcular. Qual que era o diferencial do ENIAC, pessoal? O ENIAC, quando ele foi criado, tá? Ele foi criado para cálculo de bombas, assim, de onde iam cair as bombas, e aí ele calculava os ângulos, tá? Então, era para isso que servia o ENIAC. Então, ele fazia o cálculo do ângulo, e aí você conseguia ali lançar o míssil, né, à distância que você quisesse, tá? Depois vem a segunda geração dos transistores, já começa a ficar um pouco melhor, né? Então, ele começa a ficar um pouco mais um cara de computador mesmo, apesar de ainda ser grande. A IBM entra com tudo nesse mercado, tá? Então, a IBM começa a trabalhar já, a ser uma das maiores empresas. Os programas, eles ainda não eram soluções específicas, então eram criados para fazer ações específicas, ainda não tinha nada de diferencial. E nessa época, como é que se programava? Se programava com cartão perfurado. E o que isso? Como é que era assim? Na verdade, a programação nessa época era basicamente 0 e 1. Então, era ligado e desligado, né? E aí, pessoal, então, aí, conforme tem uma tabela chamada tabela ESC, e conforme você ia escolhendo, né, os zeros e 1, essa tabela ia interpretando. Esses cartões perfurados eram jogados num lugar que chamava compilador, e esse compilador ia ali fazendo as instruções, né? Organizando as instruções, tá? Depois ele avança mais, tem o CI, a época do circuito integrado. Se vocês olharem vídeos, eles eram chamados de microchips também. O circuito integrado ele é o pai do processador. Na verdade, ali depois da evolução para os microprocessadores, né? E o circuito integrado ele começa a ser visto com muito problema pelo governo americano, porque o governo americano achava que ter quanto menor ficasse, quanto mais rápido ficasse, o risco de ser roubado era pior. Então aí tinha essa crise aí do CI. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. 5 minutinhos aí para vocês escreverem, para vocês entenderem. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Bom, então continuando aí. E aí veio a geração dos microprocessadores, né? A geração dos microprocessadores ela é importantíssima. Por quê, pessoal? Porque ali começa a ter a questão de uma parte de processamento maior. Então, por exemplo, os sistemas operacionais eles podiam ter mais, efetivamente, uma ação maior auxiliando o usuário, tá? Então, por isso que o microprocessador ele se torna muito importante. E aí, o surgimento de grandes empresas como Intel, AMD, VIA, CIS, essas empresas, elas começam a desenvolver cada vez melhor. Então, elas começam a se desenvolver de uma maneira cada vez melhor, tornando aí, né, tornando os sistemas cada vez mais inteligentes. Então, uma das coisas que fizeram com que o sistema ficasse cada vez mais inteligente foi a própria melhoria do processador. Aliás, se a gente for pegar atualmente, né, os processadores eles são absurdamente rápidos. Né? Se a gente pegar os processadores mais tops atuais, aliás, eu estava lendo uma matéria que a Intel, a AMD ela ultrapassa a Intel nessa qualidade, né, nessa qualidade de transferência de dados e rapidez de dados e torna o seu sistema, sua base de cálculo mais rápida e agora a Intel trabalha em cima para poder ter um processador mais rápido, tá? Professor, eu achava que isso era um mito, viu? Do que você fala? Sobre a AMD ser mais rápida na questão de transferência de dados. Não, a AMD passa a Intel já, assim, passou a Intel e passou bem, sabe? E agora a Intel ela tem trabalhado, só qual que é o problema da Intel? O problema principal da Intel é que os chips da Intel são muito caros. Então, trabalha-se com chips muito caros, então por isso, né, ela não consegue ter ali, hoje, bater de frente com a AMD. Né? A AMD tem chips que fazem a mesma coisa, ou um trabalho até melhor e um custo inferior, tá? E ela se torna, na verdade, o custo e benefício também bem melhor, né? Sim. Ela se torna bem mais barato, né? A AMD é mais barato, né? Sim, atualmente sim, tá? Peraí que tem comentário ali no coisa. O Fabiano falando, né? E a AMD ganhando núcleos de threads, isso sim. A importância de, além de frequência, é analisar isso aí também, né? Quantidade de núcleos, quantidade de linhas que tem. Isso torna ali o trabalho do processador muito melhor. Né? Somente as linhas, que são os threads, é o que define a quantidade que ele vai enviar de informação, ou das vezes você abrir algo pesado, ter duas coisas abertas, e aí o que fazer quando vai abrir uma aplicação e quando vai abrir outra, né? Bom, desse vídeo do IBM PC, eu vou mandar no grupo de vocês, depois vocês veem. Ele é bem legal, essa propaganda, com o Chaplin, né? E aí ele mostra o que a IBM queria fazer no começo. Nos Estados Unidos, foi muito interessante, né? Essa propaganda de 1981. E aí nos Estados Unidos foi muito interessante, que, né, as pessoas trabalhavam para ter um computador em casa, para estudos, para pesquisa, essas coisas assim. E aí depois, né, aqui no Brasil, a gente tem ali uma diferença muito grande. Rapidinho, deixa eu passar um pedaço para vocês verem. Bom,
Eu já vi esse vídeo no meu curso de eletrônica. Oi? Eu já vi esse vídeo no meu curso de eletrônica. Essa propaganda é fantástica. Eu mandei no grupo de vocês, né? É muito interessante. Faz 40 anos quase, né? Para vocês terem bastante tempo, né? E a IBM era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tá? E aí, o que ela queria dizer? Já há 40 anos atrás, traçar uma métrica de acabar com o papel. Né? E hoje, nós aqui no Brasil ainda vivemos reféns do papel. Né? Ainda tem, já diminuiu bastante, mas ainda tem muita burocracia, tá? Bom, e a quinta geração, tá aí no livro de vocês, aí na página 18, ela é da geração distribuída, né? O que isso quer dizer? Os sistemas em multiplataformas, tá? Então, tá assim, sistemas em multiplataformas, eles são muito importantes, né? Igual o nosso Windows aí, que a gente roda. Por que eles são muito importantes? Porque eles começam a nos dar mais opções, né? Então eles começam ali a dar mais opções, principalmente de evolução, seja com Windows, seja com Linux, né? Apesar do Windows ter um poder financeiro gigante, isso fez com que ninguém conseguisse chegar próximo ao que o Windows é, né? O poder financeiro do Windows é absurdo, então isso fez com que, né, nunca um outro sistema conseguiu chegar perto, depois o Android, mas o Android foi uma vacilada da Microsoft, né? Por quê? Porque a Microsoft ela não viu o quanto o mercado mobile estava prestes a crescer. E quando ela viu, era tarde. Aí ela compra a Nokia, mas não adiantou muito. Né? Ela compra a Nokia, não adiantou muita coisa, não. Tá? Tanto que o projeto de sistema operacional móvel da Microsoft, hoje, ele está meio parado. Ele está meio ali, meio em stand-by, esperando, né, para ver o que vai ser. Tá? Outra coisa, assim, também, os sistemas operacionais móveis, eles não é porque nós temos essas primeiras versões de sistemas operacionais móveis que elas são as mais modernas, né? Ou começaram delas. Não é assim, tá, pessoal? Sistemas operacionais móveis, eles existem já há bastante tempo, desde a época lá do Nokia, né? O Nokia tinha um sistema operacional móvel que chamava Symbian. Então, esse sistema operacional Symbian, ele ficou por bastante tempo aí em operação. E a Nokia, né, depois veio a BlueBerry, né, que tem um sistema operacional muito legal também, e os sistemas foram evoluindo. Hoje é evidente que o Android ele está presente na maioria dos smartphones, apesar de ele não ser o melhor. Né? Tem muitos outros melhores que ele. Tem uma lista aí de sistemas operacionais para smartphones. Aí no livro de vocês, na página 21, tem essa lista. E o interessante de vocês conhecerem essa lista, pessoal, é o fato de que às vezes a gente tem o engano de pensar que só existe Android e Apple, né? E não é assim, né? Tem, por exemplo, esse sistema da Mozilla, que é o Firefox OS, ele é muito bom. O Ubuntu Touch é fantástico. É que é difícil de pôr no celular nosso, desse celular inferior, sim, que vem para nós aqui, que não é tão aberto. Outra coisa, tem um novo também agora, está saindo, que é o da Huawei, né? A Huawei foi proibido nos Estados Unidos de continuar de trabalhar lá, né? E aí a Huawei criou um sistema próprio para ela. O Fabiano falou que o Windows Phone é horrível, eu já tive um. Realmente, depois que enquanto ele tinha atualização, a última versão foi a 8, ele ainda funcionava direitinho. Agora, depois que acabou a atualização, Deus me livre, né? Bom, galera, vamos para o nosso segundo exercíciozinho rapidinho aí. Escrever o que vocês entenderam. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Professor, o meu seria mais uma curiosidade mesmo. Opa. Aqueles GPS que ficam em caminhões, veículos, eles têm um sistema operacional, não tem? Sim. E tem alguns, né? Antigamente, hoje eles usam basicamente um sistema similar ao Android, tá? Mas antigamente, antes do Android, né, nós tínhamos alguns outros. Eu estou tentando lembrar de um nome, tinha um que era IGA, se eu não me engano. Basicamente era um sisteminha, né, que ele lia os acessos globais, né? Então, hoje é bem assim, é bem geralmente os mais novos, né? É o próprio Android, eles usam similar do Android. Não é um Android puro, porque algumas coisas ele não tem, tá? Mas ele é bem similar ao sistema do Android. Antigamente, que usava-se outro. Nossa, eu atualizei muito GPS na minha vida. Tem um que chama iGo. Nossa, atualizei igual. Hoje não tem mais, né? Hoje o sistema. Na verdade, quem quebrou o Aigo foi o Waze, né? Sim. O Waze arrebentou com o Aigo. Até hoje ainda tem gente que me procura para atualizar aquelas porcarias. Nossa, Deus me livre. Mas eu falo que nossa, nem quero. Eu nem sei se tem atualização mais, porque caiu tanto em desuso. Hoje você pega o seu smartphone, o GPS dele tem um programa para o Android que chama Her Maps, né? Google Então, Maps. esse Her Maps ele é sensacional, de bom. Ele é muito melhor que o Waze? bem melhor. Ô, louco, professor. O Waze já me meteu em cada roubada. Qual que é o nome? Remaps? Her. Vou pegar o link dele. Espera aí que eu vou pôr lá no grupo de vocês. Oi. Professor, você teve um caso do Waze que ele pediu pro cara virar numa estrada direita, se não me engano, e nessa direita era um caminho só e não tinha mais nada, era um penhasco. Se o cara não para e segue, ele tinha morrido. Ó, eu vou contar uma do Waze, foi interessante para nós. Uma vez eu fui numa ação da Microsoft, né? E aí nós fomos convidados, aí fui eu e outro professor aqui da escola. E aí eu era em São Paulo, eu conheço bem São Paulo. Aí ele falou, não, deixa que eu vou dirigindo, que eu coloco no Waze aqui, o Waze me leva lá. E aí, cara, o Waze jogou, eu tô olhando que ele tá andando demais, o Waze jogou nós no meio de Paraisópolis, numa biboca, numa rua sem saída. Olha, foi duro, hein? Aí eu falei pra ele, me fala esse endereço de novo. Aí ele falou o endereço, era do lado de onde é a Globo hoje ali, né? Já era a Globo na época, mas era do lado da Globo. Eu falei, não, filho, você não tinha que ter virado em lugar nenhum. Demos um puta rolê e ainda mandou nós no lugar errado. Isso que eu tenho meio birra do ele. Mas só que o Maps também já me colocou em cada roubada que você não tem nem ideia. Então, desses que eu já testei, até hoje, esse que eu coloquei no grupo, chama Her Maps. Ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Vou testar, viu? Eu depois que eu comecei a testar isso, eu nunca mais troquei. Ele atualiza sozinho, tem problemas. É muito bom mesmo. Gostei bastante. Professor, teve também a questão do sistemas operacionais móveis, né? O da Xiaomi é um sistema operacional móvel também, não é? É a fabricação única deles, não é? Isso, deles, são eles, a Huawei. Por quê? Porque, na verdade, foi assim, como é que começou isso aí, né? Principalmente dos chineses. O governo americano proibiu qualquer empresa americana de ter vínculo com algumas empresas chinesas. A primeira foi a Huawei. Então, a Huawei foi a primeira de todas. E a Huawei teve um prazo, lógico, não foi no mesmo dia, né, que
que aí dos problemas foi com o Google, né? O Google não poderia mais disponibilizar atualizações do Android para a Huawei. E aí a Huawei teve um tempinho, a Huawei criou o sistema dela mesmo. Eu não usei ainda, só vi review, mas dizem que é muito bom. Dizem que não tem a travação que o Android tem, é muito bom mesmo. Não sei dizer. É que assim, quando há um sistema que é proprietário, esse sistema ele é feito pro aparelho deles, né? Então acaba sendo bem melhor mesmo, tá? Então, geralmente é assim. Por isso que aí não tem travamento, não tem isso. Eu tenho da Xiaomi, nunca me deu problema, e da Huawei também conheço um pessoal que tem, falaram que é 1000 vezes melhor que o Android. Tá. E outra, hoje para você compilar aplicativo é bem tranquilo, então não tem tanto problema assim. Antigamente tinha mais problema, né? Hoje não tem tanto. Hoje você cria uma aplicação e aí você disponibiliza ela para o dispositivo que você quiser. Então não tem tanto problema assim. Oi. Ouvi um companheiro aí falando que o Xiaomi é outro tipo de sistema operacional? Alguns. Tem alguns modelos que rodam Android, normal, o Android que a gente conhece. Tem uns que estão rodando sistema proprietário. Porque eu tô querendo adquirir um Xiaomi, entendeu? É muito bom. Bom, ele é muito bom. O problema dele é o seguinte, tem que tomar muito cuidado. Como são peças, né, peça importada, vem da China, tem alguns componentes que não tem. É mais difícil de encontrar. Mas geralmente agora já passou isso aí, né? Não tá tendo tanto problema, não. Depois por fora você pode me indicar algum? Claro, depois eu vejo, vou ver um modelo aqui. Teve amanhã eu vou perguntar para o Lê, você me lembra. Tem um rapaz que trabalha com a gente, ele comprou um modelo que não tem um custo muito alto e é muito bom. Tá certo, obrigado. Resumo, não deixe quebrar. Sim, é o ideal. Eu tenho um Mi 9 SE e é perfeito o celular, cara. Então. Perfeito. Alguns modelos eu ouvi falar muito bem. Né? Diz que ele dá cor até nos mais novos da Samsung, né? Sim. Custo-benefício, né? Ele tem um hardware muito bom. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Eu vou deixar umas questões aí, eu vou mandar lá no grupo de vocês, tá? Vocês vão me entregando aí com o passar do tempo. Então, até a sexta-feira, para o pessoal que vai fazer o presencial, eu já vou estar mandando o calendário certinho, tá bom? Como é que vai ficar e o dia e a hora certinho, tá? Vou mandar lá no grupo essa apresentação, vai ter esse exercício aí para vocês. Pessoal, então por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Tá? A parte online continua aí no mesmo horário, tá bom? Hoje, por que tá terminando mais cedo hoje? Agora a aula online vai ser 1 hora. Porque vai ter 1 hora online e 1 hora presencial. Então eu vou atender pessoas agora. Então tem possibilidade de eu fazer semana que vem presencial? Eu peguei agora, até sexta-feira eu vou te passar. Eu vou passar certinho. Nossa, legal. Tá bom? Eu ia falar com você, mas estava ocupado. É difícil. Depois que eu entro para a sala é muito complicado. Eu dou aula o dia inteiro. Tranquilo. Tá bom? Sem querer atrapalhar. Não, tranquilo. Tá, meu filho? Obrigado, viu? Tá bom, gente. Boa noite para vocês aí. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.